Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor, que Deus abençoe muito a sua casa, todas as bênçãos dos céus sobre seus familiares, saúde, paz, prosperidade. Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, abra sua Bíblia, por favor, Evangelho de João 21. Cadê? Está aqui. João 21, verso 1, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Senhor, nós mais uma vez nos inclinamos diante da Tua presença, reconhecemos o Seu senhorio, o Seu poder, a Sua presença em nosso meio é marcante, e as Tuas palavras possam encontrar lugar no nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu fico pensando qual é a nossa e que reflexão fazemos quando pensamos nas surpresas agradáveis que acontecem na nossa vida. Poderia pensar bem: quem é o responsável pelos eventos extraordinários, pelos milagres? Quem será que conduz a nossa história? Já pensou nisso? Eu tenho certeza que você sabe quem. É o Senhor. Então não ficaremos surpresos como os discípulos e nem vamos ousar em perguntar: quem és tu? Porque nós sabemos que é o Senhor. Mas quantas vezes nós trabalhamos, nos dedicamos, empenhamos toda a nossa força num projeto, queremos as nossas realizações, ousamos. Ainda bem que quando você tem essa busca e você está se comprometendo com aquilo que sonha, e você reconhece que o Senhor está conduzindo. Mas muitos têm os seus projetos, as suas realizações, mas não reconhecem o responsável por isso. Nós temos aqui um evento onde os discípulos, esses 7 discípulos, e é preciso lembrar as experiências desses homens e buscar a memória um pouco de que esses homens caminharam com Jesus por 3 anos. Agora, após morte de Jesus, parece-me que a frustração toma-lhe conta do coração. Parece-me que a sua certeza no final do Evangelho de João é uma:
ou as certezas deles. Acabou. O que vamos fazer da nossa vida? Não deu certo. Trilhamos um caminho com o Senhor, deixamos a nossa atividade para segui-lo, mas ele morreu. E eu não sei mais o que fazer, a não ser retornar à pesca. Se tem uma coisa que eu sei fazer é pescar. Então eu vou voltar a pescar. E aí um fala, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram os outros, não, vamos contigo. Ou seja, se a gente se dedicou, se nós nos movemos, deixamos nossas atividades, deixamos nossos familiares para segui-lo, e agora ele morreu, não nos resta outra alternativa a não ser retornar. E às vezes retornamos para etapas que já foram superadas. Retornamos para momentos que nós já não precisamos mais, porque já superamos. Pesca tem significado bíblico de missão, de trabalho, de projeto. Mas aqui não me parece um projeto, um trabalho. Talvez seja fuga. Talvez seja tentar se esconder ou amenizar um pouco a frustração que tomara conta desses homens. Porque após momentos esplêndidos com Cristo, porque após um momento maravilhoso da vida, por que retornar? Somos impelidos a isso, né? Somos assim. Passados momentos maravilhosos com Cristo, ou passados aqueles momentos espetaculares, somos tomados por uma força avassaladora que insiste em dizer, volta, acabou, não valeu de nada caminhar com ele 3 anos. E a gente está sempre voltando, pensando, será que não era aquele momento da minha vida o mais feliz? Ah, tempo bom era aquele. Quem fica preso a esta expectativa, ou essa fala de que o tempo passado era melhor, não usufrui do presente e perde também as suas metas, os seus sonhos para o futuro. E aqui incomodado, resolve voltar a pescar e consegue influenciar a todos. Retomar ao ofício anterior de pescador, porque Cristo morreu. E se ele se foi, estamos aqui ao léu, abandonados. Então eu vou voltar a fazer o que eu sei, que é pescar. A gente fica assim na vida. A gente passa por um momento de decepção num trabalho, com uma pessoa, com uma proposta. E a gente fica concatenando com o passado. Ah, por que eu fiz isso? Não, a sua vida é essa, você escolheu, você tomou essa decisão, não adianta retornar para momentos que já foram superados. A vida se faz olhando para frente, acreditando que o dia de amanhã Deus há de nos ajudar. Mas esses homens, pedernidos pela frustração e pela morte de Jesus, esquecendo-se das promessas do Senhor, resolvem retornar à pescaria. E por isso eu disse, eles não estão empenhados em um projeto, em um trabalho, eles estão fugindo. Eles estão tentando amenizar, afugentar aquela dor da frustração, em manter a agenda ativa, sabe? Em manter muitos compromissos para não poder pensar. Caímos no ativismo.
Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, e às vezes fazemos demais e cansamos e não realizamos bem a tarefa, porque o projeto não é realizar, é fugir, é se esconder. E também o ativismo tem o outro lado, porque às vezes você é convidado para uma festa, para uma celebração, para uma caminhada, e você fala, não vou, porque eu tenho isso, isso e aquilo, eu estou muito cansado, mas aí você resolve ir, e aí você vai para essa caminhada, você vai para essa festa, para essa celebração, e não usufrui como deveria. Por quê? Porque o seu ativismo tomou conta da sua vida. Você está ali na caminhada, você está ali no parque com seus amigos, com as pessoas, mas você não está vivendo aquele momento, porque você está pensando em outro. Aproveitar bem a vida é fazer desses momentos únicos. Hora de caminhar com meus amigos, é hora de conversar com meus amigos, é hora de eu assistir um filme com a minha família, é hora de eu assistir o culto e ouvir a palavra de Deus, porque senão ficaremos fugindo. E quando a gente segue esse caminho da fuga para tentar esconder um outro momento da vida de frustração, nós não prosperamos nas atividades. A gente até está ali fazendo, mas nada acontece. Nós estamos até presentes no evento, na conversa, mas não tem mudança. Porque o objetivo era fugir, e naquela noite eles, o que diz o verso? Naquela noite nada apanharam, verso 3. Porque saíram no impulso, no ímpeto. À noite, que é o melhor lugar, o melhor momento da pescaria, porque a intenção, e não pegaram nada, porque a intenção não era pescar, mas se esconder da realidade. Porque os sonhos tinham ido embora, porque Jesus morrera, e agora o que vou fazer? E aí sim é um trabalho inútil, porque desta missão Jesus não participa. É um trabalho de muito esforço, porém sem nenhum retorno, porque não está-se ali com o propósito, ou a intenção, o intuito de fazer bem, quer se esconder. E algo que Jesus não participa não vai ter nenhuma abundância, não frutifica. É uma pesca estéril, porque as suas vidas estão na esterilidade. Uma esterilidade que não deveria acontecer, porque deveriam se lembrar das promessas de Jesus. Mas até aqui é uma pesca infrutífera. Mas mesmo que você esteja vivendo esse momento, eu posso te animar. Mesmo que você se encontre no estado que estão os discípulos, fugindo para se esconder da realidade, tentando colocar esparadrapos na ferida que precisa de algo mais contundente. Graças a Deus que temos ao Senhor, que numa hora dessa aparece. Graças a Deus. Diga você na sua casa, graças a Deus que eu tenho ao Senhor, porque até quando eu estou fugindo, Ele aparece, Ele vem me dizer, 3 anos sem pescar, vou voltar a pescar? Não, a prática não é a mesma. Se empenharam tanto, saíram de madrugada, mas um projeto sem o Cristo, sem Jesus, e um projeto para tapar buraco, para fugir, não gera transformação. Porque o Senhor se foi, com Ele foram os nossos sonhos. E estavam ali de noite, e naquela noite nada apanharam. Mas em contraste com a noite, eu sempre falei isso para vocês, lembre-se do texto bíblico, quando ele coloca a noite, as trevas, é porque deseja mostrar o estado que se encontram as pessoas em um momento de trevas, de escuridão, sem luz. E é justamente nesta hora, em contraste com a noite, que nada apanharam, é justamente nesse momento que algo vai acontecer, porque ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Verso 4. Saíram à noite,
saíram para afugentar, amenizar, saíram para fugir, para se esconderem da realidade, porque se esqueceram das promessas de Jesus, voltaram às práticas anteriores, sugerindo que talvez fosse lá a nossa vida. Não, a sua vida é esta. Você está vivendo esse momento e faça dele o melhor. E ao despontar e ao clarear da madrugada, quem estava na praia? Jesus, observando os seus discípulos. Saíram na correria, nas trevas, na noite, na escuridão. E um projeto que o Senhor não participa, nada. Mas ao clarear do dia, da madrugada, estava Jesus lhes esperando. Eu lhe pergunto, como sair da improdutividade? Como sair desse momento de fuga para então as coisas começarem a serem encaminhadas para dar certo? Esperar que a luz apareça. Esperar que o Senhor nos dê um sinal. Estar talvez nessa atividade, estar vivendo este momento, mas com o pensamento, aguardando a chegada do Senhor, aguardando a luz de Deus romper. E quem é a luz? Essa luz é Jesus, já dizia até o cantor. Mas mesmo assim os discípulos não percebem que é Jesus. Talvez seja assim na sua vida, ele aparece e você não sabe que é ele. Ele chegou e você não notou que é o Senhor que te sinaliza, que fala contigo. Por quê? Porque tamanha é o complexo, a frustração que você está vivendo, o desapontamento que você está vivendo, que você não tem olhos para o Senhor que fala contigo. Você prefere olhar para os monturos da vida, para as trevas da vida, para as tristezas, para as angústias, para os dissabores, para as decepções, para as frustrações, e não perceber que é o Senhor quem fala contigo. Temos dores, temos momentos difíceis da vida, que nós precisamos fazer a leitura desses momentos e usá-los como uma alavanca para crescer, para dar um significado diferente e para entender sempre que o Senhor há de falar comigo. E assim, sair dessa improdutividade é aguardar a voz do Senhor que está sempre olhando para nós. E assim os discípulos não percebem que é o Senhor. E talvez você ainda não se deu conta de que Ele anda falando contigo, mas você não notou. O milagre está para acontecer. Coisas extraordinárias demais que você não tem conhecimento, mas que estão para chegar. Mas quantas vezes não reconhecemos que é o Senhor e é Ele o responsável. E é Ele quem chega quando estamos nas trevas da vida, na improdutividade, naquele sentimento de esterilidade. Ele chega para nos anunciar, Ele chega para iluminar, Ele chega para transformar, Ele chega para te dizer, olha, faz assim, joga do outro lado. Porque ainda estamos presos, talvez, nas responsabilidades que assumimos, porque saiu para pescar, agora tem que devolver o barco, porque não tem mais barco. Ou se tivesse um barco, estava ali parado, sem manutenção. Os projetos que começamos somente para espantar a frustração e nem percebemos que é o Senhor quem nos dirige a palavra. E é o Senhor quem chega. E a fala de Jesus parece irônica. Esses discípulos estão empedernidos pela perturbação dos últimos dias, da morte de Jesus, e se esqueceram do que ele havia anunciado. Que estaria com eles
para sempre até a consumação dos séculos, e que está conosco para sempre até a consumação dos séculos. A fala de Jesus é: tens alguma coisa para comer? É assim, filhos. Não chama mais de discípulos, não chama de amigos, chama de filhos. Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Saíram tão ocupados, se dedicaram tanto, madrugada resolveram ir pescar, porque é o melhor horário, porque tem mais peixes, porque se lembraram, ó, naquele lugar do lago é muito bom de peixe essa hora. Mas produziram alguma coisa? Tem alguma coisa aí para comer? E esse esforço todo, sem pensar, esse esforço todo, esse desgaste emocional todo, valeu? Se perturbando por coisas ou questões que talvez nunca irão chegar na sua casa, mas você já está perturbada, porque aconteceu na casa de alguém, você acha que na sua também. Valeu esse esforço todo, ou só trouxe pesar, dor, trauma? Mas é legítimo pensar que só quem passa por essa situação é que pode responder. Porque tem momentos que não existe outra alternativa, é uma fuga, é um escape. E talvez esperando na cabeça que o Senhor apareça, aguardando na mente: Senhor, chegue rápido. Quando você se encontrar nesse momento de debilidade emocional, de frustração, de decepção, a melhor resposta é a sinceridade. Estou frustrado, estou triste, estou decepcionado. A melhor resposta é a sinceridade. Tens alguma coisa para comer? Não, não tenho nada para comer. E aí nós precisamos rever as nossas orações. Precisamos rever a maneira como falamos, nos dirigimos a Deus, fazendo da oração um fim. Mas a oração não é um fim, a oração é um meio. Porque as pessoas estão pedindo que a oração resolva os seus problemas, enquanto a oração é um caminho para interagir com Deus, dialogar com o Senhor, exercitar a nossa espiritualidade. A oração é meio, não é fim. O fim é o Senhor, o início e o fim. Vamos rever as nossas orações, porque é o Senhor Jesus que se antecipa. É Jesus quem pergunta: tens alguma coisa para comer? Não são os discípulos que estão lá: precisamos de comida, ó Pai, envie comida, ó. Não, eles saíram para fazer alguma coisa, mas é o Senhor que se antecipa, é o Senhor que se empenha, é o Senhor que lhes dirige a palavra: tens alguma coisa para comer? Precisamos rever as nossas orações. Se você não está fazendo da tua oração um fim e não um meio, como deveria ser. Precisamos rever as nossas orações, porque aqui está claro que é o Senhor quem vê a necessidade dos discípulos. É o Senhor quem vê a necessidade do ser humano e que se empenha para estar com ele. É o Senhor quem vê a tua necessidade e lhe dirige a palavra. Tens alguma coisa para comer? Não. Não tenho nada para comer, mas é a palavra de Jesus ressuscitado que pode mudar toda a situação. É a palavra de Jesus ressuscitado que pode mudar todo esse quadro. É a palavra de Jesus ressuscitado que vem nos falar nessa noite: lançai à direita do barco. Precisamos nesse encontro com o Senhor mudar comportamentos, mudar hábitos, ouvir a sua voz. Talvez um momento de decepção, mas quem sabe ter esse sinal. Cristo, Ele
não interrompe a pescaria. Cristo, ele não diz, ele não julga, ele não fala, você está errado, não tinha que ter feito isso. Ele não está criticando os discípulos, por que vocês vieram a essa hora? O que vocês vieram fazer aqui? Não, ele não interrompe, mas a ele agora, ele concede uma maneira ordenada, no momento certo, do jeito certo. Quantas vezes não reconhecemos o Cristo orientando-nos a lançar do lado certo, nos ajudando a mudar completamente, não mudar a nossa atividade, não mudar o endereço, não estou falando em mudar de família, como alguns acham, partem para a radicalidade achando que é isso, não. Talvez seja mudar o nosso jeito de ver as coisas e lançar de um lugar diferente. Talvez seja virar um pouquinho à direita e lançar ali. Continuar na atividade, mas fazendo de um jeito novo, ouvindo a voz de Jesus. Teimosia seria, e teimosia foi, ficar lançando a rede a noite inteira. Mas agora é uma teimosia associada à palavra de Jesus, e o que muda completamente a nossa vida é isso: ouvir a voz de Jesus dizendo: lançai à direita do barco. Tem uma diferença entre teimosia e fé. Uma justa teimosia, né? Ficar trabalhando a noite inteira. Mas é a palavra de Jesus que dá novidade. É a palavra de Jesus que dá instrução. Somos impulsionados por essa palavra e isso vem de Deus. E aí sim seremos agraciados por aquilo que o Senhor tem a nos dizer, por aquilo que o Senhor tem a nos enviar. E talvez ainda nem percebamos que é o Cristo, que é o Senhor que está ao nosso lado. E talvez ainda nem nos demos conta de que é Ele, porque ainda não notaram que era o Senhor. No verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, e aí reconhece que é o Senhor. Reconhecendo que é o Cristo, o que acontece? Pedro se veste. Naamã se despiu, Pedro se veste. Ele se veste para lançar-se ao mar. Agora Pedro está pronto, Pedro está envolvido a começar o seu chamado, o seu ministério. Organizar-se, vestir-se é se organizar. Vestir-se é assumir a missão de Deus. Vestir-se é colocar o avental do serviço e se lançar no mar, na missão de Deus. Aquele homem que tinha perdido as esperanças, aquele homem que chamou os seus amigos para sair à pescaria, é o mesmo que pela esperança da palavra de Jesus se veste e se lança na missão de Deus, porque no encontro com Jesus, esperanças são ressuscitadas, se lança na água, se lança completamente na missão de Deus, lança a própria vida nesse desafio, se debruça completamente. Agora é Pedro que se encontra para ser esse grande homem do Evangelho de Cristo. Parece que ele está dizendo, quando ele se veste e se lança: agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo, agora eu estou me conhecendo. Saltaram da terra, saltaram em terra, verso 9, viram ali brasas, em cima peixes e havia também pão. Saíram para pescar, nada apanharam, o Senhor aparece ao clarear da madrugada, pergunta: tens alguma coisa para comer? Não tinham nada para comer, e quando saltaram em terra, tinha ali já um banquete esperando. Quem é o responsável pelo milagre? Quem é aquele que nós vamos para determinada atividade e ele nos surpreende com outra, por aquilo tudo, estava tudo pronto. Sinal do amor de Deus em Cristo, que estava na praia esperando para o banquete. Que antes da gente se prontificar e realizar e sair atrás, lembrasse de que Ele já está preparando e já está tudo pronto, só nos aguardando. Dizendo aos seus discípulos, verso 10,
trazei aí os peixes que apanharam. Trazei os peixes que acabaste de apanhar. Mas já está tudo pronto, mas ele pede também de nós. Ele pede o nosso esforço. Ele pede a nossa pescaria. Jesus pede algo que seja fruto do nosso trabalho. Isso é dignificar o ser humano. Isso é dignificar as pessoas. Saíram para trabalhar, mas já está tudo pronto aqui. Agora vamos unir o que eu tenho vos dado com aquilo que vocês têm. Para o quê? Para esse banquete ser extraordinário. Um trabalho frutífero, um trabalho que prospera, porque reconhecemos que tudo procede dele. Comunhão perfeita com Deus é esta. É quando nós unimos o que Deus nos dá com aquilo que Ele já tem providenciado, com o que temos para proporcionar, com o que se completa da maneira como Davi cantou: tudo vem de ti, Senhor. E eu saí para pescar e não apanhei nada, mas ele chegou e falou: faz dessa maneira, e olha, eu tenho uma grande quantidade de peixes, mas eu não vou reter essa grande quantidade de peixes, eu não vou ficar só para mim, eu vou também compartilhar nessa mesa que o Senhor providenciou. Vai além disso, é proclamar que o que temos é resultado da graça de Deus, e ouvir de Jesus no verso 12: vinde, comei. O Senhor que nos convida por antecipação já está preparando todas as coisas, e está olhando, está vendo a nossa necessidade, prepara a mesa. Jesus convida os seus discípulos e convida a todos nós para este banquete, para este alimentar-se. Mateus 5:6, que deste alimento você jamais terá fome, jamais terá sede, porque você será bem-aventurada, bem-aventurado. E quando você se alimentar disto, desse Jesus que está aqui agora falando contigo, você nunca mais poderá dizer como os discípulos no momento de frustração. Porque no momento de frustração eles perguntaram: quem és tu? Mas agora não podem falar assim, e você também não. Porque como diz aqui, não ousavam lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E assim será na sua vida, que você não vai ousar a perguntar: quem és tu? Porque você sabe que é o Senhor. E você sabe que é Ele quem está a todo instante atento à sua vida, te socorrendo, ouvindo as tuas frustrações, te encontrando nos momentos de decepção, te encontrando nos momentos de fuga, te apontando caminhos, te dando sinais e te convidando a comer à mesa com Ele. Quero orar por você nessa noite. Quero pedir a Deus que, de maneira muito especial, continue reverberando essa palavra no teu coração durante a semana. Que quando você se encontrar no momento de total decepção como esses homens, você se lembre, Ele vai aparecer. Ao clarear da madrugada o Senhor vai chegar, Ele vai me dizer, Ele vai falar: lança do outro lado, e eu tenho certeza que eu vou unir o que Ele tem me dado com aquilo que é fruto do meu trabalho, que foi também pura graça dEle. Que eu não vou pegar essa grande quantidade de peixes e ficar aqui acumulando, não, eu vou colocar à disposição do Senhor. Santo é o Senhor. Que nessa noite mais uma vez tivemos a oportunidade de ouvir as Tuas palavras e tomá-las, seguir a Tua instrução, Senhor. E quantas irmãs, quantos irmãos podem estar decepcionados, fugindo nesse momento, mas que seja um clarear da madrugada esta palavra, e o Senhor possa falar, e o Senhor possa convidá-las: vinde, comei. Que o Senhor possa preparar esse banquete em cada família nessa noite e alimentá-los com o poder da Tua palavra, Pai, e gerar vida em abundância em cada coração, em nome de Jesus. Amém.